TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira. Queridos que estão assistindo a TV Comunitária, canal 6 da NET Rio de Janeiro, e que também assistem pelo www.tvcrio.org.br, estamos dando início a mais um programa do Núcleo de Jornalismo da TVC Rio, canal 6 da NET. E hoje nós estamos recebendo aqui o professor Luciano Feitosa. Ele é professor de Educação Física da Rede Pública Estadual do Rio de Janeiro, também militante social, tem um trabalho social também com a juventude e vai hoje aqui conversar com a gente sobre os últimos acontecimentos no Brasil e no Rio de Janeiro. E não falta assunto. Intervenção, mais uma decisão do STJ contra o Lula, nós temos crise, nós temos várias informações sobre o que está acontecendo e sempre aquela pergunta no ar: o que vem por aí? Com vocês, nosso amigo professor Luciano Feitosa. Olá a todos, olá Madureira, queria agradecer a produção. O que vem por aí, Madureira? O que vem por aí, cara? Vem muita incerteza, está no ar, muita incerteza está acontecendo, as pessoas cada dia recebem uma notícia diferente sobre os rumos desse país, o rumo do estado do Rio de Janeiro. Mas, Luciano, vou começar logo te perguntando um assunto quente, fervendo. Opa, manda aí. Né? A gente viu agora no Rio de Janeiro a intervenção federal via os militares na área de segurança e que eles estão agora vendendo peixe de que agora tudo vai se resolver. Recentemente nós vivemos no Rio de Janeiro o projeto da UPP. Aí todo mundo disse que a UPP era a quinta maravilha do mundo, do universo, que tudo ia ser maravilhoso. Nós assistimos e vários municípios em torno do Rio de Janeiro sentiram a pressão da UPP, ou seja, a polícia ocupou as comunidades e a bandidagem fugiu para os municípios do interior, fazendo maior terror nesses municípios. Agora vem as Forças Armadas. Esse movimento está se repetindo na Baixada Fluminense? Sim, na verdade ele não chegou a cessar. Na verdade, a intervenção, o que tem a dizer da intervenção é que tem sido um bom trabalho de marketing. É o que tem sido, porque nesse processo, uma intervenção de colocar o Exército nas ruas, você tem tirado a função principal do Exército, que é a defesa nacional e o controle de fronteiras. É claro que vão dizer que o trabalho de GLO, né, garantia da lei da ordem, também é uma das funções do Exército, só que isso seria em casos extremos, né? Então você coloca o Exército na rua para fazer uma função que primariamente não é a dele, primariamente essa função são das polícias, dos serviços de inteligência, e com uma atitude mais repressiva. E aí eu pergunto, por que essa intervenção não aconteceu antes de uma forma preventiva? Por que não houve uma intervenção na educação, uma intervenção cultural, uma intervenção no sistema de saúde, uma intervenção nos serviços básicos à população? Porque não houve uma intervenção que pudesse, de fato, disputar esses jovens, o tempo e a mente desses jovens, para que eles não ficassem ociosos, né, além do seu tempo da escola, para que eles ficassem à margem da sociedade e pudessem, de fato, estar integrados à sociedade em diversas atividades. E aí, onde estava essa intervenção? E aí ela não acontece, né? Você vê que a educação, nos últimos 10 anos, ela vem constantemente com fechamento de turmas, fechamento de escolas, realocação de professores em 2, 3, 4, até 6 escolas, e o profissional vai trabalhar desgastado, chega cansado, não tem o seu 1/3 de planejamento que é previsto em lei, mas não é cumprido. E aí você nega à juventude, principalmente, e à sociedade, uma série de questões. E aí, quando a situação chega num nível insustentável, coloca-se uma força repressiva para resolver um problema que é crônico, né? Pegando esse gancho que você levantou sobre a necessidade da intervenção, veja só, o argumento deles é que o Rio de Janeiro estava numa situação completamente atípica. Eu fiquei me perguntando assim, atípica? O que aconteceu no Rio de Janeiro nos últimos 2 meses que justificasse
a intervenção que alguns estudiosos, inclusive, já estão dizendo que ela é inconstitucional, que ela não poderia ser de caráter militar, ela tinha que ser de caráter civil, não de caráter militar. Mas o que aconteceu no Rio de Janeiro, diferente dos outros anos? Porque as matérias que saíram nos grandes meios de comunicação eram arrastão, roubo, troca de tiro na comunidade, ou festival de tiro dentro das comunidades, pessoas sendo assaltadas, famílias sendo assaltadas nos seus veículos pela cidade do Rio de Janeiro. Qual foi o fato novo, ou se existiu algum fato novo, que criasse alguma situação de exceção para justificar a intervenção? Teve alguma? Eu acredito que o marketing, né? Porque eu acho que minimamente, embora não fosse, na minha opinião, suficiente para essa intervenção, mas minimamente a Secretaria de Segurança Pública, junto com o governo federal, deveria apresentar uma comparação de dados efetivo, fazer uma estatística dos últimos anos e apresentar de fato esse aumento da criminalidade. A minha percepção é de que houve um aumento da mídia, da divulgação do que sempre aconteceu no Rio de Janeiro. Agora, em termos de dados estatísticos, seria minimamente necessário que fossem apresentados esses dados para que talvez pudesse apresentar uma justificativa que, ao meu ver, não se justifica. Por outro lado, a gente tem aí, as Forças Armadas ocuparam a comunidade da Maré por quase 2 anos e até agora não se houve uma divulgação ampla e clara dos resultados dessa operação. Quais eram os verdadeiros objetivos e quais deles foram ocupados. Eu pergunto, houve mandados de busca de pessoas que tivessem cometido delitos? Houve mandado de busca para materiais, para armas, para drogas? Se houve, então quantos mandados foram emitidos e quantos foram cumpridos? Qual foi a eficácia? Então a gente teve um episódio recente, que foi da comunidade da Maré, está se repetindo agora em todo o estado do Rio de Janeiro, mas particularmente na capital e nas grandes metrópoles do entorno, e ainda não se tem os dados para se comparar. E segurança pública não se faz simplesmente com repressão. Ela faz minimamente com estudo, com inteligência, e pessoal para esse trabalho tem. Você tem nas Forças Armadas enquanto nas polícias, você tem um grupo de profissionais que fazem esse trabalho em diversos níveis. Mas a gente gostaria de saber onde estão esses dados e a divulgação desses dados. E não aquele dado que é colocado no site lá, escondidinho, que é difícil de encontrar. Não, uma prestação de conta pública. Porque as tropas estão na rua, o crime está na rua, a repressão está na rua. E aí, onde é que está o que se justifique? Onde é que está o Ministério Público acompanhando esse processo? Onde é que está a clareza nesse processo? Onde é que está a legalidade? Ou seja, o dinheiro público está sendo gasto numa ação e que o resultado mínimo que se espera, com certeza, não são os resultados que estão sendo apresentados. Como, por exemplo, tropas do Exército entram numa comunidade atrás de traficantes, atrás de armas, atrás de altos, digamos assim, alto escalão do crime e saem de lá com bomba caseira, encontraram bomba caseira. Encontraram uma 38 enferrujada, encontraram um rifle de 1947, ou seja, o dinheiro público sendo gasto e o retorno da ação quase zero. Qual seria, digamos assim, o resultado esperado para dizer que esse tipo de intervenção ele obteve resultado efetivo? Bom, essa repressão, particularmente nas comunidades mais pobres e que mais carece de uma série de serviços públicos e de atendimento, eu não tenho notícias de ter encontrado um laboratório que se processasse essas drogas sintéticas, não tenho notícias de uma usina onde se fabricassem esse armamento, onde se fabricassem as munições dentro dessas comunidades, porque se não encontrou-se esse material foi produzido em outro lugar. Se ele foi produzido em outro lugar, ele teve um percurso até chegar a essas comunidades, que as apreensões desses materiais tem apreensões, claro, mas aonde esse material foi produzido, qual foi o percurso que esse material fez até chegar a essas comunidades? Então existe algo maior que a inteligência
tem como resolver, né, tem como atuar de uma forma mais eficaz e, como o nome diz, de uma forma mais inteligente. Você expor toda a sociedade à troca de tiros para apreensões de 1, 2, 15 fuzis, né, que é quando fazem uma apreensão grande, 15 fuzis, seria muito mais interessante você interceptar antes que ele entrasse no país, ou se ele é produzido aqui dentro, né, se deixar isso bem claro, antes de chegar a esses locais. E aí, com certeza, esse transporte, acredito eu, que não seja feito de um em um. Né? Uma munição por uma munição, logisticamente, não gera. Até porque as apreensões mostradas não são feitas de um em um, são feitas de lotes em lotes. Então, é fazer todo um trabalho preventivo. A minha questão é, competência tem. Acredito que os profissionais que estão ali têm competência para executar esse trabalho de inteligência. A minha pergunta é, por que ele não é executado? E você tem a repressão? Sua pergunta exige uma reflexão de quem está em casa assistindo TV comunitária, Canal 6 da NET. Afinal, existe competência, expertise. Por que os verdadeiros chefes do tráfico não são presos? Por que as rotas da droga e do armamento não são identificadas, interrompidas e realmente combatidas? Fica uma pergunta para você que está em casa. Mas veja, Luciano, tem uma outra coisa que está preocupando o morador de comunidade, que é o tal de mandato de segurança coletivo. Né? O mandato de segurança coletivo... É mandato de segurança? Não, desculpa, mandato de segurança não. Busca e apreensão coletiva. Essa semana eu vi um general que estava no programa Canal Livre e ele estava falando sobre a necessidade e a justeza e quanto era importante a decisão judicial de busca e apreensão coletiva. Aí ele explicou da seguinte forma. Olha, quem mora em comunidade sabe que as casas são coladas uma nas outras. É tudo juntinho. Às vezes tem uma janelinha para um outro, uma portinholinha para o outro. Então o bandido ele entra numa casa, pula na outra e na medida que ele vai entrando de casa em casa, em cada casa ele vai largando um pouquinho. Larga 100 graminha aqui, 100 graminha ali, 100 graminha acolá e vai largando pelo caminho e você nunca consegue fazer a apreensão total. Quando você chega no bandido, ele já está sem nada porque ele veio largando pelas casas. Ou seja, ele, em outras palavras, que me desculpe o general que deu essa entrevista no Canal Livre, em outras palavras, ele está dizendo que quem mora na comunidade é cúmplice. É isso que ele está dizendo com outras palavras. Né? Com aquela cara boa, de bom moço dele, o que ele está dizendo é que todo mundo que mora em comunidade é cúmplice do tráfico. Como é que é isso? É complicado você ouvir isso porque as pessoas, às vezes, eu vejo algumas postagens de Facebook, essas coisas, e colocam o seguinte, por que tem manifestação, ato contra a violência policial e não tem contra esses criminosos na comunidade? E a resposta é óbvia, porque eles estão na comunidade, eles estão ali 24 horas por dia, o morador reside naquele local, né? É redundante, mas ele reside ali, e não é de quem está à margem da sociedade cometendo crimes que vai se esperar legalidade, lealdade e honestidade. Então, querer colocar o morador que já está numa situação, e aí você falou, ele próprio colocou das casas, e que muitas vezes não são ruas, são vielas, não tem acesso. Ele está numa série de carências de necessidade de serviços públicos. Ele vai reagir como? Ele vai pegar aquilo e vai entregar, correndo um risco, sabe-se lá qual depois. Ele vai chegar e vai denunciar diretamente a delegacia sobre aquele criminoso e depois retornar para sua casa e não vai ter uma garantia de uma segurança pública, porque se ele se sentisse seguro, essas pessoas não estariam cometendo crimes ali. Se ele se sentisse protegido pelas forças de segurança. E aí o engraçado é que as Forças Armadas, salvo engano, foi-se retirada uma parte do orçamento de fronteiras, que combate essa entrada. Acredito eu que uma parte do efetivo, mas se o efetivo não foi remanejado, era um efetivo que poderia estar atuando na entrada desse material para atingir na ponta. É como se você tivesse uma goteira e você estivesse enxugando o chão, ao invés de agir diretamente na goteira. Então é complicado querer colocar o morador da comunidade numa situação de cumplicidade. E aí eu pergunto, será que é somente nesse
uma outra questão, salvo engano, né, o mandato de busca e apreensão, eu não sou da área do direito, mas ele é um material bem específico. Né? Alguns juristas têm apontado que ele tem que conter alguns itens obrigatórios. E aí, por ele ser tão específico, você não tem como fazer com que ele seja coletivo. E aí, vai se buscar tal coisa em tal lugar. E aí, como é que essa tal coisa pode estar aqui, pode estar acolá? E assim, é uma forma assim, nós queremos salvo-conduto para entrar em qualquer casa e meter o pé na porta, entrar, barbarizar e o engraçado que, deixa claro, que isso fica ruim não só para a nossa justiça, mas também com a própria imagem das Forças Armadas. A gente espera das instituições que elas cumpram fielmente o papel a qual elas se destinam. E aí quando você coloca, e aí ao meu ver também, você coloca as Forças Armadas numa situação, de um papel que não é prioritariamente dela, e que ela não tem uma atuação que possa aproximá-lo da sociedade brasileira, ela acaba sendo vista com maus olhos. E aí você vai desgastando a imagem de uma instituição que não vai gerar o efeito esperado por conta de problemas que é anterior a ela. Então, assim, há uma questão muito mais complexa que algumas pessoas com uma vertente mais emocional acham que tem que chegar e botar o pé na porta mesmo, porque acreditou na história de que o crime e o material do crime só se encontra naquela comunidade, quando isso não é verdade. Ali se encontra também, mas você vai encontrar isso de diversas formas. Saiu uma reportagem há pouco tempo que foi encontrado tráfico de droga no próprio Senado, se não me engano, ou na Câmara. E aí? A pergunta é, será que as Forças Armadas não têm que fazer uma intervenção lá no sentido de combater o tráfico de droga? Porque cada qual no seu espaço, para que não ficar mal interpretada a minha fala. Esse gancho aí, mais um gancho que você deixa no ar para a gente que está, o pessoal que está assistindo a TV comunitária, porque eu acho que é justamente essa uma nuance específica da intervenção. Se as Forças Armadas têm por preceito constitucional defender as fronteiras, né, defender a soberania nacional e garantir a fronteira brasileira, droga e arma não nascem em pé de árvore, né? Elas entram para algum lugar. E nós podemos dizer abertamente aqui, só pode entrar pelo mar, só pode entrar pelo ar ou só pode entrar via terrestre. Então vamos lá, pelo mar, entra por onde? Se as Forças Armadas estão combatendo, né, o tráfico, então vamos verificar lá qual é o navio, qual é o porto, qual é o barco que chega na costa brasileira trazendo armas e droga. Se é pelo ar, né, a aeronáutica vai, opa, onde é que é? Aeroporto clandestino. Se é por terra, é pela fronteira, é caminhão, é carro. Não tem, a palavra comunidade parece que fica meio deslocada desse papel, dessa ação aí das Forças Armadas. Mas já que a gente já explorou muito esse assunto aí da intervenção, acho que tem um outro tema que aí é a nossa área também, acho que é bom nesse contexto. Afinal de contas, e a educação pública no estado do Rio de Janeiro? Né? Você é professor de educação física, eu sou professor de sociologia, nós atuamos na área da educação e óbvio que a gente, dentro da escola, a gente vê o reflexo direto disso tudo. Como é que está sendo o reflexo direto disso tudo nas escolas que você trabalha, na Baixada, enfim? Então, onde está a educação pública? Porque quanto mais se avança a criminalidade, mais se tem a necessidade de intervenções dentro da educação e dentro da cultura. E do esporte e outras coisas mais. Como eu coloquei anteriormente, a gente tem que disputar o tempo e o espaço e a mente dessa garotada para poder fazer com que esse jovem não chegue a cometer um delito e não se entre de fato para a vida criminosa. E o que nós temos vendo, esses 3 anos, os 3 governos do PMDB, sendo bem claro, dando nome às coisas, o que ele tem feito é constantemente fechar escolas, fechar turmas, fechar turnos e usar a palavra otimização, que é colocar uma turma com no mínimo 45 alunos. Né? Só abre a segunda turma se tiver o 46º. E aí eu lhe pergunto, com 46 alunos, você vai fazer a chamada, professores que dão um tempo só de aula, fez a chamada,
O que sobra? Como é que ele vai trabalhar? As pessoas querem debater educação de forma empresarial. E educação é um processo constante, é um processo longo, é um processo duradouro. Ele é um processo árduo. E aí, acreditar que um professor, numa turma com 46 alunos, no Rio de Janeiro, é fato você encontrar quase que em todo o estado uma sala de aula quente, barulhenta pela quantidade de pessoas, porque tem que haver o diálogo para que se aconteça a educação, né, o aprendizado, não acontece. Então, ele vai na contramão a não incluir ou querer constantemente retirar disciplinas como filosofia, sociologia, artes, Educação física, querendo acompanhar. Ele, ao invés de apresentar uma diversidade de disciplinas, ele começa a querer reduzir. E aí isso está na conta do governo federal, mas também é do PMDB, né? Deixar isso claro. Ele começa a querer diminuir a pluralidade de conhecimento que o jovem pudesse ter acesso. E aí isso mexe diretamente com o sonho. O jovem, ele vai projetar em algum momento a vida dele futura, seja para uma semana, para um mês, para 10 anos, para 20 anos. E aí ele só vai poder fazer uma projeção dentro daquilo que ele conhece. Então, quanto mais você retira a possibilidade de conhecer coisas diferentes, mais você diminui os sonhos desse jovem. Imagina o seguinte, Luciano, sem falar em sigla, mas o estado do Maranhão não é um estado tão rico quanto o estado do Rio de Janeiro. Vamos falar do estado que está em crise. O estado do Maranhão é um estado que não é tão rico quanto o estado do Rio de Janeiro. E o estado do Maranhão agora, se eu não estiver enganado, é o estado que melhor paga o professor da rede pública estadual. Início de carreira, professor da rede pública estadual do Maranhão está ganhando R$ 5.500. Por que o Rio de Janeiro não consegue pagar esse... Não chega nem perto disso. O Maranhão consegue. Por que o Rio de Janeiro não consegue? Prioridade e competência. Qual é a prioridade de cada governo e qual é a competência que ele tem de exercer essa prioridade? É óbvio que os investimentos, né? Porque o Estado do Rio de Janeiro gosta de falar em gastos com educação, quando na verdade educação é investimento. Gasto é quando você tem relação à segurança pública, porque uma série de instituições falharam e aí você precisa fazer um gasto acima do que deveria ser investimento em segurança pública e se torna gasto para isso. E o governo do Maranhão, ele está fazendo um investimento que não e nenhum governo vai fazer um investimento, quando investe em educação e cultura, ele não investe para o seu governo, ele investe para aquela sociedade, para aquele estado. Então, quando ele faz investimentos em educação agora, e ele coloca como prioridade esse processo, daqui a 4, 6, 8 anos que vai se ter um resultado. E aí, assim, o governo do Maranhão, independente do processo eleitoreiro, de um processo que eu poderia chamar de politicagem, ele está fazendo um processo visando, de fato, o maranhense. Né? Ele quer que o Estado, que aquela sociedade possa ter uma qualidade de vida. E entre muitos aspectos que incluem a qualidade de vida, é a educação. Você tem um trabalho social em Nova Iguaçu, né? Sim, sim. Com jovens, adolescentes, buscando apresentar alternativas. Como é que é essa experiência? Como é que está sendo? Como é que foi isso para você? Como é que se desenvolve? Fala um pouco dessa... Então, a Baixada Fluminense, desde muito tempo, ela sempre é apresentada pela grande mídia com aquilo que toda grande cidade possui de negativo. Com a violência, com a criminalidade, que não é uma exclusividade da Baixada Fluminense. Toda grande metrópole, toda grande cidade tem esses problemas. O problema é que nós não temos praia, não temos Cristo Redentor para fazer o contraponto. E aí começa a se ofuscar o que nós temos de melhor, que são as pessoas. Quando você só apresenta coisas negativas daquele município, você deixa de ressaltar todas aquelas pessoas e todo o trabalho que ali existe. Então a ideia, e as belezas naturais, a Baixada também tem muita beleza natural, particularmente rios, cachoeiras, e matas e florestas. E a proposta é apresentar aos fluminenses e... acredite, vem muitas pessoas de fora, né? Os espaços, as belezas naturais que nós temos, como as trilhas, como as cachoeiras. E o engraçado é que eu faço atividade, depois eu faço alguns registros em foto e filmagem, jogo, e as pessoas perguntam, poxa, onde é que é isso? Na Baixada Fluminense. E a única referência que as pessoas têm de cachoeira da Baixada Fluminense é Tinguá. Onde é que é isso? É Tinguá? Assim não. É Nova Iguaçu, bairro K11, Nova Iguaçu, bairro Adrianópolis, Japeri.
E aí as pessoas, não, mas como? Eu pensei que não fosse, não. E aí lançaram esse outro olhar na perspectiva de criar um sentimento de pertencimento para que a pessoa fosse assim, não, eu sou iguaçuano, eu sou fluminense, eu moro na Baixada Fluminense. Eu lembro quando mais novo, as pessoas não diziam que moravam em nenhum lugar da Baixada, porque tinha vergonha. E essa segregação ainda acontece quando vai se procurar emprego, né? Por conta de ter que pagar 2, 3 passagens, muitos empregadores pagam somente uma passagem, a segunda fica por conta. Então a ideia é apresentar o que há de bom na Baixada do Fluminense, que em primeiro lugar são as pessoas que ali moram, ali trabalham, e em segundo lugar são as belezas naturais que nós possuímos. Eu acho que a partir disso também você começa a apresentar para o jovem uma outra alternativa saudável de lazer, porque acaba ficando restrito a Zona Sul do Rio de Janeiro, ao Cristo Redentor, ao Pão de Açúcar. Parece que o Rio de Janeiro só tem isso de beleza natural, que é aqui a Floresta da Tijuca, e você consegue, através do seu trabalho, apresentar outras regiões do estado do Rio de Janeiro, outras belezas naturais, que também pode virar um polo de atração e também um polo de turismo que forma postos de trabalho, desenvolvimento social. É engraçado que a Baixada tem um potencial turístico muito grande. E ele não é explorado quanto ele poderia ser explorado. Coisas mínimas, eu citei o próprio Tinguá. A Estrada Federal do Tinguá, ela pede uma ciclovia. No nível federal, pensar e estudar junto com os moradores do local principalmente, em transformar a Rebio Tinguá, que é uma reserva biológica, e ela tem um acesso muito restrito, talvez num parque nacional, que aí você teria uma zona de amortecimento que seria permitida a visitação e uma outra zona maior que continuaria restrito. Então você gera emprego, você gera um ponto turístico, você gera uma movimentação e você traz renda para a sociedade, você traz um sentimento de pertencimento daquelas pessoas por aquela cidade e você valoriza o que tem ali. As pessoas que muitas vezes saem dali, da Baixada, para vir para a capital para desempenhar o seu trabalho. Você, Luciano, você, além de professor, você tem outra atividade, outras atividades profissionais. Como é que você vê, com essa percepção das atividades profissionais do Rio de Janeiro, como é que você vê essa crise que o Rio de Janeiro está passando, o Estado de Janeiro está passando, e como é que você consegue enxergar a luz no fim do túnel? Como é que nós vamos por onde que nós podemos começar para virar o jogo, para produzir postos de trabalho, para gerar riqueza, as pessoas terem seu trabalho, seu salário no final do mês, poder sustentar a sua família, ter direito ao lazer, ao trabalho, enfim. Como é que você enxerga esse momento e a possível luz no fim do túnel? Nossa, tá pedindo a fórmula mágica, né? Bom, eu gosto muito de dizer para as pessoas que você não tem uma solução simples e rápida para problemas que são duradouros e complexos. Então você tem uma série de coisas que você tem que fazer uma intervenção simultaneamente e de longo prazo. Uma delas, vou voltar de novo ao governo, que é a prioridade de competência. Porque quanto mais se falou em crise, mais se deu isenções fiscais para empresas que não apresentariam retornos nem pela metade da isenção que foi dada. Então, assim, as isenções fiscais que são dadas a uma determinada empresa, ela visa que aquela empresa crie mais postos de trabalho e crie mais renda para o Estado. E aí você vê isenções que o retorno não chegaria a metade da isenção que foi dada. Então, esse é um processo. A outra parte, a gente agora ficou mais claro que nunca de que nenhum local é governado só pela majoritária, né, pelo chefe do executivo, né, no caso do Estado de Janeiro, o governador. A gente tem aí a Câmara dos Deputados, que tem o seu papel de peso nas intervenções, né? Novamente, a Baixada Fluminense, todos os deputados que foram eleitos pela Baixada Fluminense votaram a favor da soltura do deputado Paulo Melo e do Pisciani e umas outras que esqueci o nome, que estavam presos, que não representava, pelo menos nas redes sociais, a vontade daquelas pessoas. Então, daí você já começa alinhando que é esse grupo que vai fazer uma fiscalização e vai dar um direcionamento ou exigir um direcionamento das prioridades do governo. Já vindo para a esfera para a esfera micro, no caso,
onde cada um de nós pode fazer essa intervenção. Porque é muito fácil a gente querer que o outro faça alguma coisa e não fazer nada. Então, assim, quando a gente fala de segurança pública, a gente fala, qual é a minha intervenção que eu posso fazer no meu bairro? Eu participo das reuniões que tem na escola, nos centros religiosos, na associação de moradores. Eu crio um núcleo de segurança comunitária pelos bairros, saber o seu vizinho pelo nome, o filho de quem ele é. E aí você vê, fulana, seu filho estava em tal lugar e tal. São essas microesferas que vão gerar algum retorno na base. E essa cobrança diretamente na esfera macro, porque a gente também começar a fazer determinadas alegações de ser honesto, ter carta branca para fazer qualquer coisa, a gente vai cair numa cilada. Porque quem vende o peixe de que é honesto e pode fazer uma série de outras coisas, começa a abrir mão daquilo que é propriedade pública, propriedade do Estado, né? Do Estado Rio de Janeiro ou do Estado brasileiro, para fora, para administrar, é dizer que nós somos incompetentes para administrar aquilo que é nosso, que é público. Então, assim, é uma série de fatores, e aí vem de prioridades que tem que ser feitas para a gente, concomitantemente, para a gente começar a enxergar alguma coisa nessa possível saída. E a boa parte da crise também é uma crise institucional, né? Não só financeira. Porque a gente acreditar que o Estado do Rio de Janeiro, ou o Brasil, com a arrecadação que tem, está em crise, é porque houve uma má administração em alguns setores ou em vários setores, né? E por um longo prazo. Você que está em casa, acompanhando o nosso programa do Núcleo de Jornalismo, do Canal 6, da TVC Rio, Canal 6 da NET, nós estamos aqui batendo esse papo com o professor Luciano Feitosa, professor de Educação Física da Rede Pública Estadual do Rio de Janeiro, aceitou o nosso convite para a gente bater esse papo. Exercer a democracia. A Constituição brasileira garante o livre exercício das ideias, o livre exercício do debate, a livre manifestação. Doa a quem doer. Nos principais canais você talvez não escute muitas críticas com o conteúdo que você está acostumado a receber aqui na TV. O professor Luciano Feitosa aceitou o nosso convite, aceitou o nosso desafio, veio aqui, debateu, botou suas opiniões e você mais uma vez vai ter a oportunidade de confrontar aquilo que você escuta em outras emissoras e aquilo que você escuta aqui no Canal 6 da NET. Quero aqui que o professor faça os seus agradecimentos e agradeço você a acompanhar mais uma vez o nosso programa e a TVC Rio, Canal 6 da NET. Obrigado, Madureira. Obrigado, produção. O exercício do pensamento crítico ele é cotidiano e ele vem de várias vertentes. É um trabalho muito bacana, o da TV Rio, de apresentar uma outra visão fora da grande mídia, não vendendo um pensamento empacotado, né, e colocando o dedo na ferida. E aí cabe a cada um de nós ver aquilo que é possível fazer no local. E começar a romper a barreira do blá blá blá, do debate virtual e o que eu posso fazer. Porque quando fala, se todo mundo fizer, amigo, se todo mundo fizer, não precisa de você, já está todo mundo lá. Né? Então, sempre que precisar, estou aberto ao convite, agradeço mais uma vez essa oportunidade e parabéns ao trabalho, à equipe, por esse trabalho esse jornalismo comprometido com a democracia e com a verdade e espero que isso permaneça. Só quero lembrar, Madeira, me alongando um pouco, para os mais novos ou para quem abandonou o livro de história, o exercício da liberdade da fala e do pensamento, ele foi conquistado com muito sangue, suor e lágrimas. Então é interessante se preservar. O exercício da democracia ele foi conquistado com muito sangue, suor e lágrimas. E a gente tem que valorizar isso. Para quem abandonou o livro de história, né, ter liberdade de imprensa e de pensamento é o que faz parte da democracia, é o que faz parte da resistência. O que a gente tem que ser contra é com determinadas posturas e posicionamentos, como é o nazismo, como é a escravidão. Isso não é censura, isso é uma questão de posicionamento humano. Agora, se hoje você pode falar bem ou mal de quem quer que você seja, isso foi conquistado por outras pessoas que vieram antes de nós e a gente precisa permanecer com isso para os que virão após. Caso contrário, a gente não vai ter democracia. Paz sem voz não é paz, é medo, já dizia Falcão. Obrigado, gente. Aqui se faz cidadania, TVC Rio, Canal 6 da NET. TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação, José Carlos Madureira.
Estamos de volta com a TVC Rio, canal 6 da NET, com um núcleo de jornalismo para continuar o nosso trabalho de análise e de informação sobre o que acontece no Rio, no Estado, no Brasil e no mundo. Nesse pequeno momento de conversa que nós vamos ter hoje, eu quero aqui provocar a reflexão de você que está em casa, trabalhador, trabalhadora, jovem, aposentado, aquele que realmente produz a riqueza do nosso país. E conversar sobre algumas coisas. Últimos acontecimentos. Primeiro, o golpe se apresentou de uma forma nova. Qual foi a primeira de 2018? Foi o julgamento de Lula em Curitiba, no Rio Grande do Sul, onde ele perdeu de goleada. Depois veio a intervenção federal no Rio de Janeiro. Na verdade, a intervenção federal nada tem a ver com o estado caótico da gerência do Estado do Rio de Janeiro. Está muito mais para uma jogada de marketing, ou talvez, como alguns estão falando pelos bastidores, uma chantagem política. Tivemos agora também, recentemente, o julgamento do habeas corpus de Lula, onde Lula também novamente perdeu de goleada e mais uma vez está sendo dado um recado que nós temos que saber interpretar para saber como trabalhar, como agir. E vamos começando a mexer no tabuleiro das eleições de 2018, só que agora de forma mais efetiva. O prazo final de filiação ou de troca de agremiação partidária para ser candidato está próximo e esse tabuleiro está em plena movimentação, cheio de incerteza. Então comecemos primeiro pelo fato da intervenção federal no Rio de Janeiro. Vários juristas já apontam que a intervenção federal é inconstitucional. Por quê? A intervenção federal prevista na Constituição brasileira, ela tem que ser de caráter civil e não de caráter militar. Não é à toa que está sendo feita uma série de regulamentações para proteger as Forças Armadas. Quais são essas modificações? Primeiro, as ações dos militares não serão julgadas pelo Tribunal Civil, serão julgadas pelo Tribunal Militar. Por que eu digo isso? Porque pela Constituição Federal a intervenção é civil e não militar. Como está sendo realizada uma intervenção militar na segurança pública, é uma intervenção específica, os militares, as Forças Armadas, óbvio, precisam de um salvo-conduto para não serem julgadas, discriminadas, atacadas. Então a primeira coisa é deixar claro, estabelecido, que o tribunal que julgará as ações dos militares nesta intervenção não serão os tribunais civis, serão os tribunais militares. A segunda questão deste processo que a gente precisa observar, a segunda contradição, é o mandato de segurança coletivo. Ora, senhores, o mandato de segurança previsto na Constituição Federal, ele é para garantir direitos individuais, ou até mesmo coletivo, direitos. Não estamos falando de deveres. Imagina uma força federal livre para entrar em qualquer domicílio, a hora que quiser, no momento que quiser. É óbvio que isto é uma afronta à Constituição e aos direitos previstos na lei brasileira. A terceira coisa que nós precisamos observar é sobre a eficácia desta ação. O Rio de Janeiro já viveu outras experiências onde as Forças Armadas entraram, mesmo que de forma provisória, né, ou de forma momentânea na questão da segurança, em eventos internacionais, como foi o Fórum Mundial Ecológico que teve no Rio de Janeiro, ECO 92,
como foi a organização das Jogos Sul-Americanos, Copa do Mundo, Olimpíada, ou seja, a experiência das forças federais, Forças Armadas, Exército, Marinha Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, agindo na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, não é novidade. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Intervenção em determinados estados, intervenção federal, além de ser previsto na Constituição, também não é a primeira vez que acontece no Brasil, já aconteceu em outros estados. Mas o que nós temos que analisar é a que serve esta intervenção, uma vez que a eficácia desta atitude nós já conhecemos. Nenhuma dessas intervenções produziu efeito positivo de longo prazo para a sociedade. Não se parou o tráfico de drogas, não se parou a circulação de armas, não se diminuiu a violência. Qual a eficácia? Qual o verdadeiro objetivo da intervenção das Forças Armadas na política de segurança do Estado do Rio de Janeiro? Nós temos que analisar e perguntar qual. Cada vez mais vai ficando evidente que a intervenção no Estado do Rio de Janeiro foi uma saída honrosa para o governo federal. Não vota a reforma da Previdência, mas estabelece a intervenção das Forças Armadas na política de segurança do Estado do Rio de Janeiro. Veja, isso nada mais é do que uma grande jogada de marketing para ficar na agenda positiva. Tira a agenda da reforma da Previdência, que é uma agenda negativa, porque é uma agenda que tira direito dos trabalhadores, tira direito da população, tira esta agenda, que não tinha perspectiva de ser aprovada no Congresso Nacional. Então, ela sai de cena e entra de cena uma ação para ganhar a simpatia da população. Ora, cria-se um clima de instabilidade, de violência, de insegurança, como se tivesse acontecido algum fato novo no Rio de Janeiro. Qual foi o fato novo que aconteceu no Rio de Janeiro que justificasse a presença dos militares na política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro? Arrastão? Foi a primeira vez que aconteceu arrastão no Rio de Janeiro? Troca de tiro entre polícia e bandido nas comunidades, é a primeira vez que acontece? Assalto, mortes, roubos, qual a novidade? Qual foi o fato que justificou efetivamente, o fato novo que justificou esta intervenção? Rigorosamente nenhum, senhores. Os fatos relatados de violência, de roubo, para os cariocas e principalmente para quem mora nas comunidades, não tem novidade nenhuma. Convivem há décadas com esta realidade e sem a preocupação efetiva de muitos governantes. Qual a política pública efetiva para combater a violência que foi desenvolvida nas últimas décadas do Rio de Janeiro? Com todo respeito a todos os governantes que estiveram no Rio de Janeiro. Investir em inteligência foi suficiente? Não. Investir no aparelhamento das polícias foi suficiente? Não. O que é necessário, senhores? Ou o Estado entra pesado com investimento econômico e social, ou vamos continuar enxugando gelo e à mercê das manobras eleitorais deste ou daquele governante para ficar bem na foto. É disso que nós estamos falando. A intervenção militar no Estado do Rio de Janeiro, hoje, tem muito mais a cara de um efeito marqueteiro do que propriamente uma política pública efetiva. O julgamento do recurso da defesa do ex-presidente Lula. A votação no Supremo Tribunal de Justiça, no STJ, foi mais uma goleada que jogou para a plateia. O recado que está sendo dado nesse julgamento é o recado da manutenção do golpe e que o golpe continuará firme na sua marcha. Nós temos que entender
que para interromper a marcha golpista, primeiro, é preciso garantir que as eleições de 2018 ocorram. Olha que surpresa interessante nas eleições de 2018. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, acaba de aprovar, recentemente, que o voto que é eletrônico agora vai emitir a papeleta, o papelzinho. Isso foi uma briga secular. Lembro do ex-governador do estado de Janeiro, Leonel Brizola, que sempre defendeu que deveria sair o comprovante do seu voto da urna eletrônica. Durante décadas, todo mundo disse que não podia, que não tinha como, que era muito caro. Como se num passe de mágica, a eleição de 2018 vai emitir o seu comprovante de voto, o papel comprovando que você votou e em quem você votou. Não é de se estranhar? Então, senhores, vamos entender, vamos observar. Lula, livre ou preso, lidera as pesquisas. Vários candidatos progressistas lançam a sua pré-candidatura. O lado de lá tem alguns candidatos que dizem que são candidatos, mas que não confirmam que são candidatos. A grande questão que está posta hoje é o seguinte: a demarcação de campo efetiva, você vai ter de um lado aqueles dizendo que o problema do Brasil é a corrupção e que, portanto, tem que se combater a corrupção para desenvolver o Brasil, e do outro, vocês vão ter aqueles que dizem que para desenvolver o Brasil é preciso investir na economia, na educação, investir em ciência e tecnologia, e que a corrupção é caso de polícia e que, portanto, é pela polícia que deve ser tratado os casos de corrupção. O lado que diz que o problema do Brasil é a corrupção é aquele lado que usa a bandeira da corrupção como discurso político para derrotar o seu adversário, mas que efetivamente não combate a corrupção. Basta olhar o que está acontecendo no Brasil hoje. Nós só enxergamos apenas um lado sendo julgado e condenado. E os outros também serão julgados e condenados? A mala de dinheiro, o conjunto de dinheiro que foi achado dentro de apartamentos, aquele que dentro de seu sítio tem uma pista clandestina onde foi encontrado um avião e helicóptero cheio de droga. E aí? Com esses nada acontece? Precisamos refletir. Se é para se fazer justiça, que seja feita com todos e não apenas com um. Aí sim nós podemos acreditar nas instituições brasileiras. Em 2018, não podemos de forma nenhuma deixar que as eleições não aconteçam. Vamos eleger um novo presidente da República ou presidenta da República, mas também precisamos renovar o Congresso Nacional, dar vida nova, fôlego novo, caras novas, ideias novas. Esse é o centro. Então, vamos entender 2018. Todos os passos são dados em função da eleição de 2018. Até a possibilidade de não ter eleição em 2018 são daqueles que não têm um candidato razoável, competitivo e pensam na hipótese. Bom, se nós não podemos ganhar, o lado de lá também não vai ganhar. Então nós temos que combater a lógica golpista, defender o Estado democrático de direito e defender que todos têm direito de participar da eleição. E que o grande juiz, aquele julgador final que chancela quem é e quem não é o povo no seu voto soberano que deve decidir quem vai governar o país e que através do seu voto ele vai dizer claramente quem está condenado e quem está absolvido. Você que está em casa assistindo TVC, canal 6 da NET, TVC Rio, canal 6 da NET, que acompanha pelo www.tvcrio.org.br, quero dizer a você que estaremos de olho em todos os acontecimentos, fazendo um jornalismo cidadão,
cumprindo o seu lema. Na TVC Rio, aqui se exerce e aqui se faz cidadania. Um abraço, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira.